E aí, gente, tudo bem? Bom, sou o Matheus Mamani, pode chamar de Matchman. Estamos aqui hoje para conversar sobre jogos, não é? E quem me acompanha é o Breno. Olá, Tá eu aí? sou o Breno, também conhecido como Original Kenobi. E eu sou o Geilson, conhecido como Geilson. Pronto, estamos nós três, os grandes amigos, juntos para falar sobre o nosso amor, nossa paixão, videogames. Faz parte de nós e nós deles. Ah, ficou estranho. Bom, hoje o tema de hoje são jogos de 95, aqueles que nos marcaram, fizeram parte. Vamos comentar aqui os três melhores de 95 de cada um e talvez algumas menções honrosas. Eu De passo a palavra aqui para o 96. meu grande amigo Geilson. 6. 96, perdão. Jogos de 96. Eu fiquei com 95 na cabeça, verdade. Obrigado, Breno. Disponha, querido. E como a gente vai explicar, a gente vai passar assim, fazer o top 3 de cada um de 1996. No caso, eu vou falar o meu terceiro lugar, depois o Matheus fala o dele, depois o Breno fala o terceiro dele. E aí depois vamos para a segunda posição. Esse vai ser o caminho Beleza, da conversa. perfeito. Perfeito. Por mim já pode começar. Então, o terceiro lugar, no caso, meu, é Nights into Dreams, que é um jogo da Sega lançado pro Sega Saturn. Como é que ele funciona? Ele é como fosse um jogo de plataforma, só que o personagem voa, né? E ele funciona tipo assim, ele é um jogo com gráficos 3D, mas em progressão 2D. Só que o cenário também ele é um 3D, como se ele ficasse rodando no eixo. Parece um pouco com o Club 64. Que o cenário rotaciona e aí o personagem está acompanhando essa rotação. Então, o Night City Dreams aí foi desenvolvido pelo Yuji Naka, né, que é o criador dele, que foi uma das pessoas por trás da criação do Sonic. E ele é um jogo que eu gosto bastante, muito pela ambientação dele, pela estética, ele é muito único. Ele é meio. Ele tem, ele tem cores bem vibrantes, aí tem uma boa trilha sonora. E ele é um jogo curtinho, mas não é nem por questões de. Eu gosto muito dele, não por questões de qualidade em si, mas muito pela aparência, pela característica dele. Ele é um jogo muito único. Ele é um jogo bem que da época dele, né? Ele é um jogo que remete ao Sega Saturn, o estilo gráfico dele. Então, é um jogo que eu gosto bastante. E pra mim, eu acho que é isso que eu teria a dizer sobre ele. Se alguém tiver alguma coisa a complementar. Eu, eu não sabia, como você falou, ele fica no centro e ele gira o mundo. É isso que você falou? É mais ou menos isso, né? Tipo assim, que é um personagem que tá voando, aí tipo assim, quando você anda pro lado, você percebe que ele tá andando em volta é como se a fase fosse um planeta. Você Ok, tá meio que você orbita a fase. entendi. Eu não sei se eu tô viajando muito, mas seria parecido. Não é a mesma coisa, mas no jogo de corrida os carros geralmente eles só ficam no centro, né? E o mundo vai andando em volta. Eu não sei se é algo Hum, que faz mais, lembrar, não mais ou sei. menos, é porque ele funciona bem, tipo assim, de longe. Ele tem a perspectiva 2D mesmo. Ah, tá, entendi. Sabe? É como só que a fase às vezes ela tá dando umas rodadas, etc. Pô, bacana, eu não conhecia esse jogo. Interessante. Aí até o último jogo que o Yuji Naka que eu falei lançou foi aquele horrível. É, Balan on the World. Wonderland, eu acho. Uhum. Que aí é um jogo muito ruim. E aí a estética dele parece o Knights. Que aí, tipo assim, ele tem essa coisa meio de circo nele. Uma estética meio circo, meio magia. Caraca, Que então. Ele é o filho desse jogo, só que o Knights é muito melhor. Mas esse é meu terceiro lugar. Aí, quem for continuar agora, opa, sou eu? Aham. pode ser. Beleza. Pera aí. Mandar no. Oh. Pode começar. Beleza, gente. O terceiro jogo da minha vida, que vamos dizer que de 96, para falar a verdade, eu joguei até poucos jogos.
mas um deles virou uma franquia, né? É o Metal Slug. Nessa época, saiu o primeiro Metal Slug. Só tinha personagens jogáveis, era o Marco e o Dion. Eu tô pronunciando errado o nome dele. É da SNK, saiu pra Neo Geo. E ele é um jogo 2D, né? Eu não sei se eu posso falar. Ele é pixelado. Nossa, fiquei até na dúvida agora. Mas ele é 2D e ele é um pouco. Ele tem um map scrolling. Então você vai andar no cenário, vai chegar na pontinha dele, aí o mapa dá um scroll. Aí você vai no cenário, mata os inimigos, enfim. Mas é basicamente um jogo muito parecido com Cobra, que é aqueles jogos de tiro mais antigos em 2D também. Só que ele é mais moderno, claro, que isso é mais recente. E ele é muito elegante visualmente, né? Ele é, comumente, é sabido que esse jogo tem inspiração direta do estúdio Ghibli. Eu achei isso meio chocante. E é mais relacionado ao maquinário. Você consegue perceber a inspiração quando você vê uma aeronave, principalmente, e alguns tanques de guerra. Tem uma estética muito parecida. E é um jogo que, para falar a verdade, eu não joguei muito o primeiro, que lançou em 96. Eu joguei os outros jogos da franquia. Mas é um jogo muito divertido. Dá pra jogar com amigos. Essa edição dá pra jogar com 2 pessoas. Mas os próximos vão até 4. E alguns comentários do Metal Slug é que eu gostava muito de libertar os prisioneiros. Eles tinham umas animações muito bem feitas e muito características. Eu acho que a que eu mais gostava era da. Eu não sei. Eu acho que eles não têm um nome, mas é uma NPC mochileira. Quando você alcançava ela, ela abria a mochila gigante que ela carregava, fazia uma animação muito fofinha de tipo, larguei a mochila. Te entregava uma munição, alguma arma, assim. E. Essas são as considerações sobre Metal Slug, gente. Vocês têm alguma observação? Eu gosto de Metal Slug. Eu zerei uma vez com um amigo o Metal Slug. Eu gosto bastante dele, gosto da estética dele. Ele é um jogo muito bonito. E é um jogo curtinho também, né? Você zera rápido, então ele é um jogo que não se estende demais. Faz o que ele tem que fazer, tem as mecânicas dele trabalhar direitinho. Eu gosto bastante de Metal Slug. Eu acho que porque ele se propõe, ele faz bem. Eu acho que ele quer ser divertido, ele quer falar, ei, joga com um amigo. Finaliza esse jogo junto. Dá pra fechar em um dia, em menos de um dia. É Tá? divertido. E passa a bola aí pro Breno. Eu só queria comentar que eu tentei jogar Metal Slug e nunca zerei porque eu era muito ruim e não conseguia passar. Era muito ruim, cara. Como assim? Eu sou muito ruim nesse tipo de jogo. Tem aquele joguinho que com certeza foi inspirado em Metal Slug, aquele joguinho de celular que você aperta, o cara voa pra cima e atira pra baixo, e aí você vai passando uma fase infinita pra direita. Eu sou incapaz de jogar aquilo, esse tipo de jogo, com coisas voando numa tela 2D com você se movendo. Eu sou muito ruim. Pensando. Tipo, a dificuldade que eu tenho no Metal Slug, pra falar a verdade, é que é um hit kill. Você leva um tiro, você morre na hora. E não tem nem, tipo, uma armadura, nem nada. Então, às vezes, você tem que desviar de bala. Inclusive, no jogo, quando você morre, você perde todos os seus pontos. Então, vamos supor, você Caraca. libertou 1, 2, 3 prisioneiros. Você fica com os pontinhos dos prisioneiros que você libertou. Você fica feliz. Caraca, olha só meus pontos. Aí você leva uma balinha de uma pistola, você morre, você perde os pontos todos. Isso é muito frustrante. Quando você joga de primeira, às vezes isso não importa tanto. Você morre tanto no Metal Slug que você, tudo bem, morri, faz parte do medal. Mas aí você se toca quando você finaliza aquela fase. Porque meus pontos estão zero. Aí você percebe que morrer no jogo custa muito caro. Entendi. Bom, Essa é a única posição. compreendi. Talvez algum dia a gente jogue junto e aí vocês me carreguem pelas fases até a gente chegar no final pra eu conseguir ver como é a história. Só tem que ser o Metal Slug depois do 1, que o 1 é só de 2. Tem que ser o X. O X é o próximo. O X é bacana, bacana. Oh, excelente. Minha terceira posição para 1996. Eu surpreendentemente joguei poucos jogos de 96 e eu tive uma dúvida muito grande em o que escolher para a terceira posição. Eu não sabia se eu escolhia
o jogo que eu joguei mais e não gostei tanto, ou o jogo que eu joguei pouco, mas que o quanto eu joguei eu achei muito divertido. Eu resolvi ir pela segunda opção, que é ninguém menos do que Mario Kart 64. Bom jogo. Por quê? O Mario Kart 64, para quem tá acostumado com os Mario Kart subsequentes, como os de DS, o Mario Kart DS tem um ritmo um pouco mais lento. Você ainda tem que ter bons reflexos, mas você consegue ver as coisas acontecendo. No Mario Kart 64, você não vê as coisas chegando, porque você vai tão insanamente rápido e tem tanta coisa acontecendo que você não consegue dirigir. É absolutamente caótico e é muito engraçado de jogar com muitas pessoas. Esse é o meu entretenimento nesse jogo, é juntar mais 3 pessoas e ver o mundo pegar fogo. É incrível. Ah, sobre o Mario 64, Mario Kart, né? Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que foi o primeiro gênero de kart para games, né? Depois saiu uma geração inteira, Crash e outros e outros. Sim. Tem até tem o Super Mario Kart no Super Nintendo. Mas Uhum. o que é a base de todos os jogos de kart, assim, de mascote, é o Mario Kart 64. E eu acho muito bom como a Nintendo, ela tá nesse jogo, né? É de 96 e tá lá a identidade da Nintendo. Vou fazer um jogo bom para ser divertido, para jogar com uns amigos. Dá pra jogar até quantas pessoas? Até quatro, se eu não me engano? Dá Acho. quase todos os jogos de 64, aliás, quase todos não, mas muitos são feitos para se jogar 4 pessoas. Cara, aí tá lá a identidade da Nintendo. É um caos, é divertido, você vai gostar e é bem feito. E E, eu acho que te- ele devia muito bem jogar. e se você para pra pensar, isso, tipo, ele é um joguinho, parece um joguinho qualquer em 1996, mas aí hoje em dia o Mario Kart 8 é o, tipo assim, o jogo de corrida mais vendido da história. Tipo, vendeu 50 milhões. Ele não para de vender. E tipo, começou com um jogo que é simples. Mario Kart 64 é um jogo bem simples, né? Ele não faz nada de muito especial. Mas ele cria uma fórmula divertida. Caraca, excelente, cara. Deu vontade de jogar agora, vocês falando assim. Eu devia, depois daqui, jogar esse jogo. E a Dito gente vai. isso, Eu dito tenho isso. o Nintendo 64 original aqui em casa, ainda funciona. Brabo. Cara, é o school, mano. Parabéns. Bom, segunda posição. É o Geilson que começou? Isso fui eu. Vai voltar pra mim agora, né? Uhum. Então, meu segundo lugar, ele vem do meu amor incondicional pra minha empresa de jogos ocidental favorita. E na busca por jogar todos os jogos dessa empresa, eu fui jogar Death Rally, que é o primeiro jogo da Remedy, que é um jogo de corrida focado em combate. Ele é um jogo com câmera de top-down, tipo assim, de vista de cima, né? É tipo aqueles jogos meio bem simplinhos de corrida que você usa ou encontra em navegador, em sites com clique jogos. Aham, já joguei muitos desses. Sim, só que ele tem um carisma que eu nunca encontrei em outro jogo de corrida. Talvez o mais próximo seja um F-Zero GX, mas o Death Rally, ele tem tipo, ele define os tipos de personagem e ele cria personagens que tem um design muito característico. E a forma como ele funciona, que você é tipo um corredorzinho que tem que ir evoluindo num ranking mundial de corredores. E você cria rivalidades com outros, você tem que. Aí cada corrida que você ganha um ponto e vai subindo no ranking, e se você perde o carro, perde a corrida, no caso, você reduz nesse ranking. E, e tipo, como você tem que ir melhorando o seu carro, né, pra ele aguentar mais porrada. É uma campanha muito fechadinha, divertida e eu gosto bastante desse sistema de progressão e você tá criando rivalidades com os outros personagens do jogo até você chegar no ápice e competir contra o grande piloto do mundo. Então, eu gosto bastante desse jogo, e eu consigo já enxergar um pouco do início da Remedy, que é a empresa que fez Alan Wake, Control, Max Payne, que é
esse extremo carisma no tudo que ele tá tentando fazer. Tudo tem muita identidade, muito apreço, sabe? Então, Death Rally, meu segundo lugar. Pelo jeito que eu tô falando agora, talvez até fosse o primeiro, mas é o segundo. E cara, eu não conhecia esse jogo, mas eu adoro esse gênero de jogo. Eu vou até ver em que ano que foi lançado Need for Madness pra ver se por acaso foi perto, mas eu acho que não. Tipo, tem não sei se é um remake ou um relançamento desse jogo na Steam. Tá indo pra minha lista de desejos imediatamente. O Tem Death Death Rally na Rally Steam? tem. Tem. E como um extra eu vou mandar o link pra vocês, não no normal, mas eu vou mandar um link no chat da chamada mesmo. Olha só. Rapaz. Aí, Death Rally. se tiver multiplayer online, já sabe o que a gente vai jogar. Cara, não- Infelizmente. Não, mas ele tem multiplayer? não tem. É O Death single Rally não tem. player? É só a campanha single player. No! Eu não sei se tem multiplayer. Não sei se tem. Talvez tenha, que como eu joguei sozinho mesmo, eu nem me atentei a isso, né? E foi mais. Tipo assim, eu cheguei nesse jogo, eu tenho na Steam, né? Eu cheguei nele muito mais por uma questão de querer entender o histórico do estúdio, né? E queria Uhum. jogar todos os jogos da Remedy. Aí eu cheguei, acho que deram de graça esse Death Rally um tempo atrás. Aí eu peguei e falei, vou ver como é que é. Aí eu gostei bastante, fiquei a tarde toda jogando. E ele preenche o que eu sinto mais falta em jogos de corrida, que é originalidade. Porque a maioria dos jogos de corrida ela é focada muito no. Ah, quero pilotar um carro. E isso pra mim não dura muito tempo. E até mesmo os que têm personagens como o Mario Kart, por exemplo, eu acho que falta neles ainda uma coisa de criar uma historinha naquilo, dar um contexto melhor. Porque eu acho que a maioria deles é muito Uhum. focado só na parte da gameplay. E eu acho que esses pormenores que o Death Rally faz o colocam ele num nível que pra mim, ele é um dos melhores jogos de coisa que eu já joguei. É, eu fiquei muito curioso agora. Ainda mais ter essa campanha, né? Tem uma história, tem uma certa motivação. E tem uma Sim. rivalidade, né? Pô, achei isso muito da hora. Pra não dizer que nenhum tem. Outros que eu gosto bastante que parecem é o F-Zero GX do GameCube e o Crash Team Racing, que em anos posteriores estará nessa lista. Crash Tag Team Racing vai estar na minha lista também, com certeza. Que jogo fenomenal. É o jogo de corrida do Crash? É, É um jogo de corrida que você consegue se fundir com um amiguinho. E aí você dirige e seu amiguinho atira. esse é Caraca, eu nunca joguei esse. esse é o Tag Team, que é do PS2. Isto. O que eu tô falando é o do PS1, que é tipo Mario Kart 64, só que eu acho melhor. Os gráficos dele são melhores, etc. Mas isso é para outro ano. Sim. Não vamos nos apressar. Então agora, Matheus pode falar o seu segundo lugar, que é. O meu segundo lugar é Crash, a gente acabou de falar dele aqui, né? Mas esse é o Crash normal, né? Foi o primeiro Crash lançado em 96. E eu lembro do jovem Mateuzinho com o PlayStation 1. E só pra quem não sabe, né? Em 96 eu tinha, tipo, 1 ano de idade, gente. Então não tinha nem como jogar esse jogo. Só fui jogar lá pra 2005, 2006, no meu PlayStation 1. E que jogo divertido, cara. Que jogo divertido. Na época, eu não tinha experienciado a Nintendo, né? No máximo que eu tinha jogado jogos de 2D para emulador no PC. PlayStation foi o primeiro videogame, então a maioria dos jogos dessa época vão estar relacionados a ele. E a PC também, né? E o Crash foi a primeira grande diversão, assim, casual que eu tive no videogame. Era um ser caricato, né? Uma raposa, me corrijam aí. Eu acho que ele é outra coisa, né? Ele não é uma raposa, não. Não sei, não lembro o que ele é. Ele é um Bandicoot. O que é É um um Bandicoot, Bandicoot? exatamente. Em português tem Um tradução. Bandicoot. Vamos procurar o que é um Bandicoot. Ele é um marsupial. Olha aí. Ah,
Isso é marsupial. Isso. Agora eu não Tanto lembro que qual é a coisa específica que ele é. ele vem de uma. Inclusive, o jogo se passa numa ilha fictícia perto da Austrália. Então agora faz total sentido ele ser um marsupial. E a É, história do jogo. Ah, pode falar, pode falar. é Peramelemorphos. É, não faz sentido pra mim, não, isso não. Também não faz. Mas tudo bem. Mas, tipo, o jogo, ele tem uma história até interessante, cara, porque ele foi criado em um laboratório por dois gênios malucos pra liderar um exército. Se eu lembro bem da história. E ele consegue fugir, mas outra, criada em um laboratório que ele se afeiçoou, ficou lá e ele tenta o jogo inteiro voltar pra resgatar ela. No caminho ele vai enfrentando as outras criações desses caras malucos. Eu realmente não vou lembrar o nome de ninguém, porque é um jogo que eu não rejoguei, mas ficou marcado. É, E é isso. pode. Pode falar. O Crash Bandicoot 1, eu não coloquei na minha lista. Nem na menção honrosa. Mas, ele é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Então, eu tenho um certo apego. A questão que eu acho ele, a dificuldade dele, eu acho irritante. Aí eu não gosto tanto assim dele. Eu gosto muito mais do Crash 2 e do 3. Então, é por isso que eu não coloquei ele aqui, mas eu gosto da franquia Crash Bandicoot, pelo menos os de PS1. Gosto bastante dos personagens, do Neo Cortex, do. E se eu não me engano, no primeiro ainda não tem os personagens que chegam no segundo, tipo o Tiny Tiger, que eu também gostava, o Dr. N. Jim. Mas eu gosto de Crash Bandicoot. É, eu acho que eu só lembro dele falando Uga Uga e eu pegando aquela máscara e me sentindo foda pra caramba. E foi um jogo que marcou nesse sentido. Mas, inclusive, saíram novos, né? Tem até o 4 agora, tem 4 versões do jogo. Tem o Saiu pra 4. PlayStation 5. Eu acho. Aí, vai E o ficar na minha 4 lista. ele é difícil. Tão difícil quanto um, talvez pior. Caraca. Um eu já achava difícil, cara. Eu, tipo, achava difícil às vezes pular no um, cara. É acertar a bordinha das coisas, tá ligado? Ah, Ou sim. pular no timing certo. Isso já é difícil pra mim. É, posso deixar, se quiser, à vontade, Breno, pra falar do seu próximo. Hum, eu tenho um carinho por Crash, apesar de eu não ter jogado esse jogo em específico. O meu segundo lugar é um jogo que eu duvido que vocês conhecem. É uma pérola chamada International Superstar Soccer 64. Conhecer sim. É de futebol? Jogar, não. É de futebol. Eu acho que eu joguei, Breno. Inclusive, deixa eu ver se ainda está aqui. Porque esse jogo foi o meu primeiro jogo. Não tá aqui agora. Foi o meu primeiro jogo do gênero de futebol. Mentira, o meu primeiro jogo de gênero de futebol foi um minigame de um celularzinho Nokia que mal tinha tela colorida que tinha um minigame de futebol. Eu acho, mas se esse aí de Nintendo 64 não foi o primeiro, foi o segundo. Por que que eu gosto desse jogo? Eu não sou tão fã de futebol assim, Hum, mas tem alguma coisa nele, cara. Não sei se é o multiplayer de 4 pessoas ou se é a narração mais ou menos caricata, porque é numa época em que a narração automática não era muito inteligente, então ela sempre falava as mesmas coisas nas mesmas situações. E ele tem um modo campanha muito interessante de você ir criando seu time. E aí os seus jogadores têm uma barra de saúde, eles podem se machucar entre os jogos. Tipo, foi a minha primeira experiência de FIFA, assim, que é um jogo que hoje eu não jogo muito, mas na época era muito divertido. E eu podia jogar, sei lá, com os meus tios. Porque eles não iam jogar Super Smash Bros. Eles não iam jogar F0X. Mas eles conhecem futebol. Então, mesmo os meus tios mais velhos jogavam futebol comigo. E ganhavam, tá? Eles eram bons. caraca.
Tô impressionado. Quem diria? E aí eu tenho até hoje, canonicamente na minha cabeça, os sons de abertura desse jogo. Ele era um jogo bonito pra época, eu achava ele muito bonito. Ele é 2D ou 3D? Acabou que Ele é 3D, mais ou menos. Eu vou deixar um print dele aqui. Ele tem uma câmera meio inclinada, de forma que você consegue ver por cima, mas meio inclinado. Você tem um mapinha de onde estão cada jogador, um mapinha dos pontos. Eu até hoje não sei o que significa aquela barra no canto superior direito. E você conseguia formar estratégias, você conseguia reposicionar os jogadores e escolher suas estratégias. É Era o muito tempo. interessante. Ah, aquilo era em cima do tempo, verdade, tinha esquecido disso. Pô, cara, que bacana ser um dos seus jogos favoritos de jogo de futebol. Porque realmente eu nunca vi você jogar. Essa foi uma bola curva. Eu não esperava nem um pouco. Aham. Mas, Você já conhecia mas, esse jogo, G? Não, eu conheço de nome, mas eu nunca joguei. Mas eu acho que eu conheço é o de Super Nintendo, que é International Superstar Soccer Deluxe, Ah, que é mais famoso. Porque eu acho que na época desse, o FIFA era. Acho que o FIFA tava em maior destaque, na época do 64. tava. Então, é por isso que eu nunca. Acho que eu nunca nem tinha visto imagem desse Superstar Soccer 64. Pô, eu queria agora ter um vídeo da cena de entrada dele, porque ela é muito bonita. É tipo é aquela cena clássica de entrada ali do ladinho da cena do THX, que é aquele som sintético que vai subindo até o infinito e aí para. Aham. É bonitão. Mas pô, beleza. muito bacana. Agora nós vamos pros Ah, primeiros lugares. primeiros lugares. O meu primeiro lugar, ele é um dos meus jogos favoritos da vida. Não é nem só de 96. Eu joguei só recentemente, mas ele é incrível. Kirby Superstar. De Super Oh. Nintendo, um dos últimos jogos do Super Nintendo. Como diz a capa aqui dele, 8 jogos em um. E esse jogo, ele tem toda a origem de Smash Bros. Porque o Kirby Superstar, ele já começa a pegada do Platform Fighting, que é o gênero do Smash. Você luta contra os chefes, ele já parece, ele já tem um pouco de um saborzinho de Smash Bros. Hum. Então, eu gosto muito desse jogo por cada variedade de minigame que ele tem. Isso é uma tradição até de Kirby até hoje em dia. Muitos jogos têm minigames para você jogar em co-op, etc. E Uhum. aí, porque esses 8 jogos é tipo assim, são minigames com historinhas diferentes. Tem um que são mais tipo, que aparentam ser mais tipo um Metroidvania, tem outros que são mais focados na parte de luta. São tipo como vários episódios do Kirby, de um fosse uma animação. Então eu Uhum. gosto muito de toda da estrutura que ele funciona, sabe? E tipo, eu consigo enxergar muito o criador dele nesse jogo, que é o Sakurai, porque você vê o quanto ele é dedicado em fazer botar vários modos de jogo em Smash até hoje, né? Smash Ultimate é um absurdo, o Smash do Wii U, do 3DS é um absurdo de conteúdo. Os Smash antigos também. Pô, e o Kirby Superstar, ele parece que é a primeira vez que ele pega e fala: eu quero encher esse jogo de conteúdo. Eu quero fazer um jogo que é conteúdo para todo tipo de jogador e que vai agradar o máximo número de pessoas possível. Eu também sou muito fã do Kirby, gosto muito da filosofia original do porquê o Kirby existe, que é para ser um personagem que introduz pessoas que não são acostumadas a jogar videogame a jogar videogame. Hum. Ele tem por padrão esse motivo de existir, né? Os jogos dele são mais simples, são mais fáceis, né? Porque ele quer ser palatável para todos os públicos. Inclusive o Sakurai, ele tem um canal no YouTube agora, depois do Smash Ultimate, ele criou um canal para dar mini dicas sobre desenvolvimento de jogos. E ele comenta muito sobre o desenvolvimento de cada jogo. E ele fala disso sobre como o Kirby foi feito pensando o primeiro Kirby foi feito pensando em agradar um público novo. E como salvou a empresa também, porque a empresa estava quase falindo a HAL Laboratory e por causa do Kirby, ela continua viva até hoje. Então, Kirby Superstar, o meu jogo do ano de 1996.
E um dos meus jogos favoritos da vida. Cara, que bacana saber que ali nasceu o Smash Bros. E ele era Engraçado. multiplayer, né? Quantas pessoas jogavam nesse jogo? Não, então, ele é um jogo. Eu não lembro se dá pra jogar multiplayer, mas ele, tipo assim, é um jogo de modo história, campanha normal. É só que as bases do Smash de ser tipo. Vamos lutar aqui nessa área que pode ter o terreno cair, você tem que jogar o inimigo fora do cenário, você Ah, tem que entendi. ficar atento o plataforma do jogo, sabe? Não é só a luta em si. Ela começa no Kirby, porque os chefes desse jogo funcionam igual como fosse uma luta de Smash. Muito da hora. Um trecho de um jogo criando um gênero inteiro. Pois é. E o fato que eu quis jogar esse jogo é pelo mesmo motivo do que eu quis jogar o Death Rally. Eu queria conhecer mais da história dos desenvolvedores. Eu queria ver onde chegavam as origens dos conceitos atuais. Onde vêm todos esses conceitos? Onde elas começaram? E tal qual o Death Rally já tem bastante coisa da Remedy. O Kirby Superstar já tem bastante coisa do que você pode ver nos jogos futuros do Sakurai e da HAL Laboratory no geral, porque o Kirby Superstar ele criou meio que um protótipo para Kirby. Então muitos dos Kirbys depois dele tentam emular as coisas do Superstar. Muito interessante, cara. Inclusive, eu nem sabia que o cara que fez esses jogos originais ainda estava trabalhando no Super Smash Bros. Porque, pô, a HAL Laboratory, eu lembro de ver o nome dela no Super Smash Bros. E eu imaginei que era uma empresa fantástica. Aí você vem e me fala que em 96 ela tava quase falindo. Caraca! No início, o primeiro Kirby não é esse, né? O Kirby de Game Boy. O primeiro Kirby aí foi tipo que salvou a empresa. E pô, o Sakurai, que é o criador do Smash, o criador do Kirby, ele desenvolveu o primeiro Kirby com 22 anos. Ele era o diretor do jogo. Uau! Uau! E aí, hoje em dia, ele não trabalha mais na HAL. Ele tem a empresa dele, que é só ele que trabalha na empresa. É só pra ter o nome. Ele é como se fosse um freelancer de Smash. Interessante. Mas ele é o diretor. Faz sentido. Pô, isso que é freelancer com. Isso que é freelancer com respeito, E com vários poderes. né? Pô, eu gosto Com muito moral do até Kirby. do. Não conhecia esse jogo. Vou jogar depois. Muito bacana. Com moral até pro Iwata, né? Antes de. Ele pediu o Smash Ultimate, ele pediu pro Sakurai fazer o melhor jogo que ele podia. Tipo assim, um Foi dos pro últimos pedidos do Sakurai que ele Iwata. pediu. Foi um dos últimos pedidos do Iwata foi esse. Sakurai faz o melhor jogo que você puder fazer, que aí foi o Smash Ultimate. Cara, que Incrível. história. Então agora vamos para Matheus, que tem seu primeiro lugar aqui, Matheus. Opa, beleza. Meu primeiro lugar. Então, esse jogo, quando eu penso em jogos de PC, meus primeiros jogos de PC, me vem quatro na mente. Me vem Croc, eu acho que vocês não vão conhecer Croc, mas acho que ele vai estar nas listas futuras. E vem Rayman, o primeiro Rayman de todos, Uau. lançado em 2005. Eu quase coloquei nessa lista, porque ele relançou em 96, mas ele é original de 95, então não coloquei. E Tomb Raider. Tomb Raider é um jogo que, pra ser sincero, essa versão de 96 eu não joguei, mas eu via a minha irmã jogar. Mas eu via, tipo, de colar nela. Minha irmã começava a jogar e eu ficava do ladinho olhando. Porque naquela época, eu acho que eu não tinha nem PlayStation 1, então eu não sabia nem jogar videogame direito. O máximo que eu fazia era só o Rayman e um pouquinho do Croc. E o Tomb Raider, ele parecia tão adulto, sei lá, eu olhava pra ele quando criança, nossa, esse jogo parece tão adulto. Porque tem armas, ela anda com duas pistolas. Nenhum dos jogos que eu jogava tinha armas. Faz sentido, né? E ela atira e mata. E eu ficava, caraca, ela tá atirando e matando. Aí, enfim, eu fui jogar depois os outros jogos da franquia, né? Mas esse jogo, ele me deixava muito impressionado, pô. E inclusive eu fui rever umas gameplays dele.
E eu achava ele muito. Assim, como era o primeiro jogo que eu vi que tinha um ser humano representado, a maioria eram criaturas. É que ele foi o mais próximo de um ser humano realista, né? Porque quando você olha pra Lara, você tá fazendo uma pessoa. Você vê que eles tentaram fazer uma pessoa andando, uma pessoa correndo. Só que eles pegam os movimentos muito bem definidos. E a gente sabe que não é assim na vida real, né? Não é tão bem definido daquela forma, andar, atirar, agachar. Mas, enfim, tá lá. E, né, o que que é interessante, que eu achava, cara, que eu achava, que me quebrava naquela época, a Lara, ela tem uma trança gigante. E a trança se mexia quando ela andava. Então, dava pra esquerda, a trancinha dela balançava. Eu, caraca, ele trançava. E fora tem esse clima de exploração que eu achava muito bacana, né? Depois eu fui ver a história do Tomb Raider de 96. Uma história até meio sem graça, na minha opinião, que é uma pessoa muito rica contrata a Lara para ela ir atrás de uma relíquia que está quebrada em três partes. Aí ela vai atrás dessas relíquias, ela adentra em floresta, vai a Atlântida, um continente perdido, enfrenta um bando de monstros, estátuas e pessoas. E eu não sabia. Aí ela tem munição infinita na pistola. Olha só, sabe quais jogos hoje em dia te dá munição infinita? Eu só consigo lembrar de um, que é o Mass Effect. E o primeiro, os outros não te dão mais munição infinita, não. E... Mas você podia pegar outras armas, e as outras armas, elas tinham munição findável. Aí você tinha que recarregar. Eu coloco ele aqui em primeiro porque, além de ter dado uma franquia gigante, de ter um carinho por esse jogo, que eu acho que eu nunca vou jogar de novo, mas tá lá na minha memória guardado. E que é um jogo que marcou uma geração, né, cara? Eu acho que ele conseguiu trazer para os jogos o que o Indiana Jones era nos filmes, né? Foi essa sensação que ele passa. E daí saiu outros jogos, né? Inclusive o Uncharted é um dos filhos perdidos de Tomb Raider aí. É isso, gente. Foi um jogo que me marcou. Jogo de PC. Não conhecia, muito bacana. Nem sabia que existia esse primeiro. Eu nunca joguei o primeiro. Os que eu joguei foram a trilogia moderna, né? Que aí deu a volta, né, o Matheus? Tipo, o Uncharted foi inspirado pelos Tomb Raiders originais. Aí a trilogia nova, ela é inspirada em Uncharted. Então deu a volta. E joguei Exatamente. o Legends também, que é da trilogia do PS2. Que eu gosto bastante. Mas assim, é inegável, né? A importância, a representatividade de Tomb Raider e da Lara Croft na indústria dos jogos, né? Então, merecidíssimo. Merecidíssimo, bacana. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente, pelos comentários. Bom, o último, em primeiro lugar, que eu pessoalmente considero que até hoje é um dos meus jogos favoritos na vida, não esse jogo em específico, mas a franquia como um todo. E, curiosidade, eu não tenho certeza se foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, mas uma das memórias mais antigas que eu tenho é quando eu tinha 7 anos, e aí me chega em casa, no notebook, esse jogo. Talvez eu tenha que editar essa parte depois. Mas enfim, que venha Pokémon Red, Blue e Yellow. Adendo, motivo pelo qual a gente fez no ano 96. Exatamente. É, acho que não lembro se na época tinha ainda como achar um jogo original desses. E eu tinha, tipo, 7 anos, então eu nem me preocupava com isso. Mas na época eu conheci esse jogo por um emulador de Game Boy Color. Foi a primeira vez que eu fiquei até 2 da manhã jogando um jogo. Foi jogando esse jogo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. O jogo que eu peguei já tinha um save pronto, em que a pessoa que fez esse save tinha o Blastoise, o Charizard, o Venossauro, o Pikachu, o Mewtwo e um Snorlax, se eu não me engano. Todos no nível máximo. E aí eu só pensei, ué, o que tá acontecendo aqui? Aí eu criei um novo jogo, foi a primeira vez que eu joguei Pokémon. E até hoje, o quê? Ah, 15.
18 anos depois, eu continuo jogando Pokémon de vez em quando. Cara, esse Pokémon que você falou, velho, eu joguei um emulador dele também. Acho que a maioria daqui teve contato com o emulador, né? É Dos porque Pokémon. quando a gente era criança, a gente não tinha acesso aos jogos Sim. originais. Você não achava um Game Boy pra comprar na esquina e tal. Então acaba sendo o primeiro contato e aí depois a gente usa na internet até achar um original pra comprar, pra ter de coleção. E eu lembro a primeira vez que eu joguei Pokémon foi. Bom, já conheci o desenho, né? E também já tinha essa febre nas cartas, né? Cartas de Pokémon. Eu vi o filme do Pokémon. Tinha uma carta do Mewtwo, tinha uma carta do Mew, uma carta do Pikachu. Eu, caraca. E eu acho que essa versão que você falou, você joga com Ash, né? Ou eu tô errado? O Pokémon Yellow, sim. O Yellow foi o primeiro que eu joguei. Você não necessariamente joga com Ash, mas é uma homenagem, porque você tem um Pikachu te acompanhando o tempo todo que não fica na Pokébola. Então ele foi meio que uma homenagem ao anime. No Red Blue original, não. Você não tem o Pikachu andando com você. Ai, mas é um jogo que eu tenho carinho, de alguma forma, porque me vem uma vontade, ei, vontade de jogar Pokémon. Mas aí eu nunca consigo terminar. Só me vem a vontade de jogar. Eu tenho isso com muitos jogos. Qual foi o seu primeiro contato com Pokémon, Jason? Eu nunca joguei Pokémon. Nunca? Sério? Tipo assim, eu joguei tipo a. Eu joguei a demo do Pokémon Let's Go, que é o remake do Yellow. Let's Go Pikachu. Isso. Eu só. Tipo assim, eu vi alguns episódios do desenho. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme de Pokémon. Eu tenho uma relação muito distante com Pokémon. Você não assistiu o Concierge? O Concierge, isso. Que eu adorei, inclusive. Mas é por aí. Eu lembro que teve uma conversa quando a gente se conheceu, Breno. Um dos primeiros dias que a gente conversou na faculdade, em 2018, Ah, era que a gente, tipo assim, a gente gostava muito da Nintendo. Só que aí, eu era o nintendista que nunca tinha jogado Pokémon e você era o nintendista que não gostava de Mario. sim. E justamente porque 95% do meu tempo de jogos da Nintendo. Ok, mentira, tem o Smash. Mas, tipo, uma parte gigantesca dos meus jogos da Nintendo foi só com Pokémon. Então eu tenho pouco contato com outras coisas, com Metroid, com Mario. Eu sou muito ruim em Mario. Jogos 2D com coisas andando, eu bugo, eu não Uhum. consigo. E eu era o nintendista que nunca tinha jogado Pokémon. E até hoje nunca joguei. Cara, eu não Estou lembrava invicto. dessa informação. Que incrível. Uma peça rara. Pois é. É E isso. esses foram os nossos top 3. E agora a gente tem que falar as menções honrosas ou. E a gente tem que decidir um top. Listar esses jogos em top 10 ou vocês acham que tá bom por aí? Hum, acho que tá Vamos, bom. vamos comentar das menções honrosas. E aí a gente define o top 10 em nenhuma ordem específica. É porque eu acho que com as menções honrosas vai ficar só um jogo a mais. Dependendo do que o Breno escolher. Porque minha menção honrosa é Metal Slug. Que o Matheus já falou aqui, então Oh, foi aquilo ali. qual a sua menção honrosa, Matheus? Eu vou só pegar a A minha página. menção honrosa. Pra falar a verdade, eu coloquei muito. Nossa, mais uma vez, né? Eu tenho uma relação com videogame muito interessante. Que tem alguns jogos que realmente eu gosto muito de jogar. Mas tem outros, não que eu goste de jogar, mas que eu gosto mais da vontade de jogar do que o jogar em si. Não sei se ficou claro. Eu E compreendo, não esse sei é um vocês. perfeito. E eu não sei se vocês têm essa sensação também, mas o Resident Evil é uma dessas sensações que eu tenho. É um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, é um jogo que eu gosto de ter a vontade de jogar, mas jogar não é tão divertido pra mim. Até porque eu sou meio medroso. Então, quando eu jogo um jogo de terror, especialmente dessa franquia,
Eu vou me cagar, mano. Não vai ter jeito. Mais cedo ou mais tarde eu vou me cagar. Eu lembro que o Resident Evil 1, inclusive o nome dele era Biohazard, porque a empresa japonesa que fez, eu me esqueci o nome, a Capcom, isso, Capcom, fez, lançou na América, ela tinha medo de tomar strike de direito autoral, porque já tinha um jogo de tabuleiro chamado Resident Evil. Aí chamava de Biohazard na gringa. Ah, E aí, cara, eu lembro que também era um desses jogos adultos que eu via no computador, mas eu não via minha irmã jogar. Eu via amigos da minha irmã que iam lá em casa jogar. Aí teve uma vez que eu tentei jogar, né, sozinho, porque esse jogo aqui, que você é uma pessoa e tem coisa. Bora ver. Mano, só a tela de abertura do jogo é um olho gigantesco sangrando e uma voz Ah. tenebrosa. Resident Evil. Aí você loga. O login, cara, o próprio start do jogo, ele tenta te dar um susto, ele tipo. Ele dá um barulho alto, assim, e a tela muda do nada. Aí você começa numa cidade destruída, com uma mulher. Parece ser uma mulher, é uma mulher. Aí depois o jogo te dá a opção de alternar pra ela ou outro. Eu realmente não vou lembrar os nomes, gente. É a Mas Jill e o Chris? Eu acho que Chris no acho que eu primeiro. fiz primeiro. Eu É, acho. não tenho certeza. E é um dos primeiros jogos que faz isso, eu acho. Você poder escolher, vou com você nesse jogo. É uma campanha, aí o outro é uma outra campanha. Tudo bem que é muito parecido, mas mudam uns detalhes. E eu acho que eu parei de jogar quando eu vi a porra dos cérebros lá, aquele bicho que pula e tem uma língua gigante. Enfim, eu não consegui, eu não tanquei mais, eu quer saber, não vai dar, mano. Aí eu parei, não joguei mais. Eu queria muito jogar algum Resident Evil com alguém. Eu tento buscar pessoas que têm essa vontade que eu tenho, mas também tem cagaço. Aí eu falo com elas, sabe? Já encontrei algumas, mas falta marcar. É isso aí, a Mansão Honrosa, Eu gente. nunca zerei o remake do Resident Evil 1. E eu queria jogar, terminar. Olha aí, coisa boa. Olha só. Pode combinar aí, marcar aí. Se o Breno quiser pintar, a gente vai rodando aí o controle, ó. Val, val, val. tem muitos rolês a serem feitos. Mas era isso. E qual é a menção rosa do Breno? Então, tem um elefante na sala que nós não falamos sobre ainda. E, aliás, nós já falamos, mas ficou de fora da gravação. Mas nós temos que comentar, porque, né? Senão a gente vai perder credibilidade. Super Mario 64. Tan, tan, Sim, tan. Super Mario 64. Uou! Então, é o jogo que iniciou a trend do Mario 3D e várias outras. Como a ideia desse podcast é ser uma coisa mais pessoal, ele acabou não entrando na minha lista de top 3. Porque não é um jogo que eu gosto. Eu nunca gostei tanto de jogar Mario, com raras exceções. Mas é um dos primeiros jogos que eu joguei no Nintendo 64 também. E sei lá, ele é interessante, ele tem coisas interessantes. Só não é muito a minha praia, mas muita gente gosta, então ele fica de menção honrosa. Ele não é nem a trend do Mario 3D, ele é a trend do 3D. Porque o Mario 64 é o primeiro jogo que sai do 2D pro 3D na geração, né? Super Nintendo pra 64, e que é bem feito. Então ele virou tipo o template de como fazer um jogo 3D funcional. E que antes dele tem alguns jogos que saíram antes que são assim muito ruins. Muito ruins. Mario 64 é bom, mas é que você vai jogar Mario 64 hoje, você tem tanta coisa melhor e que você não consegue. É muito difícil você abstrair todas as experiências que você já teve com jogos mais recentes e mais bem feitos para encontrar o valor da época de Mario 64. Porque eu não tenho dúvida que o pessoal que jogou isso aqui na época deve amar esse jogo. Esse jogo aqui deve ser maravilhoso para essas pessoas. Mas Uhum. para quem jogou, por exemplo, Mario 3D World antes, aí você volta para ele, assim, Cansado. é, Você vê que o jogo tá cansado. sim. E eu acho que até na minha lista é diferente, porque eu não acho que acontece com Kirby Superstar, eu não acho isso. Eu acho que se você volta pra Kirby Superstar, ele é um bom jogo até hoje.
Se você volta pra Death Rally, ele é um bom jogo até hoje. Se você volta pra Knights, ele é um jogo bom até hoje, funcional. O Mario 64 eu não sei. Tô comentando heresia aqui, tá? Quem a gente vai ser agora acabou, tá? Nossa credibilidade foi pro espaço. Foi pro espaço. Não, pô, a ideia é. A ideia da conversa é realmente ser uma coisa de preferência pessoal. Tipo, quais jogos eu gostei de jogar e tenho uma boa relação com. Não é uma análise de game design, de valorização histórica. Apesar de nós comentarmos isso também, porque isso está dentro dos nossos interesses. Sim, exatamente. Deixar claro isso de primeira, né? É pessoal, gente. É pessoal. Minha opinião. Mas eu ia comentar que só um pequeno comentário sobre a Nintendo, né? A Nintendo, ela preza muito pela diversão e qualidade, né? Isso que eu percebo nos jogos da Nintendo. Eu não sou um grande fã de Nintendo, até porque eu joguei pouco jogos da Nintendo. Mas os poucos que eu joguei, cara, eu vi que tinha muita qualidade. E especialmente os jogos 2D que a Nintendo fez nessa época. Cara, são jogos que envelheceram muito bem. E eu gosto de uma análise que eu vi recentemente, que é do nível de que você consegue jogar tranquilamente os Marios dessa época hoje em dia. Eu digo no sentido de gameplay. Um detalhe específico, por exemplo, de colisão, de pixel. As colisões feitas em Mario são muito bem feitas. Muito bem Uhum. feitas. Você pega outros jogos da mesma época 2D, cara, não é bem feito. E os jogos da Nintendo, eles envelhecem muito bem por causa desses detalhes, desses cuidados que eles têm nesses detalhes. Por mais que não seja o melhor gráfico, até porque não tem como ser comparando com hoje em dia, é impossível, o 2D envelheceu muito melhor, até porque hoje em dia a gente explora muito ainda o 2D, o pixelado, né? São gêneros que a gente continua produzindo e eu espero que nunca pare. E os jogos realistas, né? Não vou dizer nem que Mario 64 é realista, eu acho que é errado falar isso. Mas esses jogos que chegam mais perto da gente, né? Do tridimensional, nossas texturas, enfim, ainda é distante pra caralho. Mas são jogos que vão acabar, cara. O salto tecnológico, ele vai envelhecer esses jogos, não tem condições, sabe? E... Mas talvez chegue um patamar que, ó, dá pra parar aqui tá legal. Talvez tenha isso. É isso. Então, em ordem alfabética, os nossos 10 jogos favoritos de 1996 ficaram assim: Crash Bandicoot, Death Rally, Kirby Superstar, International Superstar Soccer 64, Mario Kart 64, Metal Slug, Nights into Dreams, Pokémon Red, Blue e Yellow, Resident Evil, Tomb Raider. E a menção honrosa a gente vai ficar com o Mario 64 porque ele não é o apelo pessoal de ninguém aqui, mas tem uma importância histórica, então ele vai ficar com menção honrosa. Ele tem que ser pelo menos citado que existe. Exato. Não tem outro jogo de 96 que mereça essa citação igual Mario 64. Você Assim, afirmou? tem Super Mario RPG, porque Super Mario RPG é importante também. Mas vamos ficar por aqui. É verdade, nós temos que citar Super Mario RPG depois, eventualmente. Super Mario RPG, eu acho que eu nunca joguei esse jogo. Assim, é um jogo desse ano, então a gente pode, se quiser só uma explicação rapidinha, ele é o primeiro grande sucesso da Square, fora do Japão. A Square que faz Final Fantasy, etc. O primeiro grande sucesso de RPG que ela lançou aqui no ocidente foi o Super Mario RPG. Uma parceria Interessante. Nintendo com Square. Pois é. E falam que é um ótimo jogo. Lançou o remake em outubro agora. Não, em novembro do último ano. Parece um bom jogo. O pessoal ama muito esse jogo. Pra Switch, né? Acabei de ver aqui. Pô, Sim. bacana. E assim, o remake ele é quase. Tirando a evolução gráfica gritante, o gameplay é quase um para um. Tem poucos ajustes na gameplay do remake. Olha aí, mais uma vez a Nintendo mandando bem. Uhum. Pô, muito obrigado, gente. Foi um excelente bate-papo. Pô, eu curti bastante. Só como uma curiosidade, eu puxei aqui uma lista a lista da Wikipédia dos
videogames considerados alguns dos melhores jogos feitos até hoje. E tá sendo interessante ler a lista de 96. Eu vou ler pra vocês. Eu vou também compartilhar a tela, se vocês quiserem olhar. Mas eu leio aqui pra vocês. A lista é em ordem alfabética também. Civilization 2, Command & Conquer Red Alert, Duke Nukem 3D, eu já ouvi falar desse. Mario Kart 64, All Nights aí. Nights into Dreams, Parappa the Rapper, nunca ouvi falar desse jogo. Ele é famoso no PlayStation. Era famosinho. Pokémon Red and Blue, Quake, também já ouvi Eu falar. tô jogando Quake agora. Ele é tipo um Doom, eu tô jogando por agora, o remaster que saiu. O que você tá Esse foi o achando? primeiro jogo online, não foi? Ele é bom, ele é rápido. Eu diria isso, ele é muito rápido. Ele é um FPS, assim, extremamente veloz. Mas, assim, trilha sonora boa, ambientação boa, gosto da estética do jogo. Ele é meio que uma sequência de Doom, né, da época. Doom 1, Doom 2, depois fizeram Quake. É da mesma empresa da id Software. Ah, é do mesmo estúdio. Sim. Faz sentido. Depois vem Resident Evil, Super Mario 64, Tomb Raider, Wave Race 64, é um que eu nunca ouvi falar também, ele nem tem a capa aqui. E Wipeout 2097. Eu olho pra capa desse jogo e eu penso, ok, as pessoas que fizeram o Lego Exoforce olharam pra isso, porque esse jogo parece muito interessante olhando a capa. Não faço ideia de como é o gameplay. O gameplay é tão rápido quanto F0. Um jogo de corrida rápido igual F0. Deixa eu ver aqui. Eu joguei as versões mais modernas de Wipeout, não a original. Não, conheci. Tantas coisas interessantes. Ah, o Wave Race é basicamente o precursor de Sonic Riders. Ok, faz sentido. Eu já joguei no emulador de 64. Um pouquinho só. É legalzinho. A água é bonita. A água, digamos aqui, a água desse jogo pra 1996 é um absurdo. Cara, tanta coisa interessante. Rapaz. Eu joguei alguns filhos desses jogos aí, continuações, né? Do Civilization e do Command Conquer, mas nada assim foi muito especial pra mim, não. Foi só. Agora, eu acho que esse Quake de 96, ele foi o primeiro multiplayer online da humanidade. Posso estar errado. É tipo assim, o Doom, ele tinha multiplayer em LAN, né? Ele é o precursor ao Doom. Só que o Quake, ele é tipo o criador do eSport. Ah, entendi. Eu não sei se foi o Quake 1, mas é um dos. É um Quake. Que tem É um até Quake. Tipo assim, ficou famosa a conferência, o grande evento de jogos da id Software, é a QuakeCon, que é pra falar de Doom, de Quake e Boomer Shooters, o termo que usa hoje em dia pra esse tipo de jogo. Tava nascendo o esporte aos pouquinhos. Olha só, gente. Isso, o Quake é a origem do esporte. Muito interessante a gente olhar pra história dos jogos e ver o que era feito na época e o que de interessante que tinha. E tem jogos que dá pra jogar até hoje, né? Talvez seja o Eu mais acho que a nossa impressionante. lista, a maioria deles dá pra jogar até hoje. Bem, da nossa lista. Do que a gente botou aqui. Eu acho que talvez o Tomb Raider e o Resident Evil tenham interações que são muito melhores hoje em dia, né? Tipo assim, de ser fácil de tocar o jogo. Remakes. Mas os outros eu acho que eles funcionam bem até hoje. São bons exemplos. Crash Bandicoot também, mais difícilzinho. Muito bacana. Beleza, galera. Eu acho que isso termina o nosso evento de hoje. Muito obrigado pela participação. Foi bem divertido conversar sobre. Tem um tempo que a gente está preparando isso no forno, né? Isso aí. Sim.
A gente tentou gravar um ano passado. O áudio ficou mais ou menos. E agora a gente tem a nossa primeira tentativa oficial. Agora nós temos um áudio direitinho. Tivemos também o evento especial com Doki Doki, que foi só parcialmente gravado, mas que ficou muito interessante. Sim. Teve um evento com o Dog Dog, verdade. O pessoal curtiu. E, pô, guys, eu gosto muito desse tom de conversa, né? Eu acho que é um tom muito bacana, descontraído e informativo também. Fica legal. E a próxima a gente pode fazer de 1997? Não sei se a gente vai seguir certinho os anos um por um. A gente pode voltar pro 5, que tem um jogo aí, alguém que gostou de um jogo de 95. Podemos pular para 98, que é onde tem um boom em alguns gêneros. A gente vai pensando. Vou encerrar a gravação por aqui, galera. Beleza. Falou!